Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Nessa noite, eu e a minha família, nós fomos incumbidos de estarmos aqui gravando um vídeo, para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, E a primeira dela nós queremos desejar a paz sobre a sua casa, sobre a sua família, assim como fala a palavra de Deus, sobre os vossos corações, sobre os vossos pensamentos, em Cristo Jesus. Amém? Paz, povo de Deus, tudo bem? Que privilégio de estar fazendo o primeiro vídeo. Graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade através dos nossos mentores, Pastor Luiz e a Pastora Nena. Nós estamos aqui para trazer uma palavra de edificação, fidelidade e confiança. E hoje minha esposa foi escolhida pelo Espírito Santo para trazer essa palavra maravilhosa aos nossos corações. Amém? Amém. Vocês que têm acompanhado os nossos áudios, nós vamos continuar com o livro de Neemias, porque assim, naquela época, Deus usou ele, o Espírito Santo de Deus usou ele para estar reedificando os muros caídos de Jerusalém, E nós somos os Neemias dessa geração, desses dias de luta, desses dias de crise. Nós vemos que tem duas crises no ar, tem uma crise política e tem uma crise espiritual também, A política só nos cabe a orar, para os nossos governantes, nosso presidente, mas a espiritual não. A espiritual a gente pode tomar a frente, Assim como Deus naquela época ele usou Neemias para reedificar os muros, Ele quer usar a minha vida e a tua vida nesse tempo. Amém? Com muito temor a essa palavra, com muito respeito a essa palavra, que hoje nós estamos aqui, E eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui, Neemias, ele se refere que ele recebeu as notícias que os muros de Jerusalém haviam sido derribados e suas portas queimadas. E a palavra de Deus diz que ali ele parou por um instante, Chorou, se lamentou em cima da situação, porque ele não vivia em Jerusalém, mas o seu povo vivia, E ele estava sentindo a dor do povo dele. Ele estava se compadecendo do povo dele. Amém? E a palavra de Deus diz que por alguns dias, nós não sabemos quantos dias, ele esteve orando, ele esteve jejuando, mas durante esse tempo, eu creio que Deus mostrou para ele os projetos que ele tinha na vida de Neemias para reedificar aqueles muros, para colocar de pé de novo aquela cidade, E acredito eu que ali Deus passou todos os planos que ele deveria fazer, quem ele deveria chamar, quem era para estar com ele naquela batalha, e ele orou a Deus, E no versículo 5 diz assim, Neemias disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível,
que guardas a aliança e a misericórdia, para com aquele que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós estamos vivendo, né, como a gente já falou, dias muito difíceis, né? Mas que nós precisamos hoje usar a nossa fé, usar a nossa confiança na palavra de Deus, né? Se nós estamos de pé até agora, é porque nós temos uma palavra que nos sustenta de dia e de noite. Assim como ele mesmo, Neemias, fala, que ele orava ao Senhor de dia e de noite. Ele não cessava de orar, né? E eu acredito, né, que Deus ouviu sim dos altos céus, deu a direção para ele, né? E uma das coisas que me chamou muito a atenção é no versículo 6, que ele foi orar e ele pediu perdão. Ele pediu perdão a Deus pelo povo, pelos filhos de Israel. E ele fala, e pela casa do meu pai, né? Que temos pecado contra ti. Então, assim, muitas das vezes, tem situações nas nossas vidas que nós fazemos e nós sabemos que a gente não está certo. Que a nossa atitude naquela hora não tem que ser aquela, tem que ser outra, tem que ser a vontade de Deus, né? E Neemias, ele começou a pedir perdão para Deus, para depois ele colocar em prática os planos que Deus tinha para a terra de Israel. Amém? E na nossa vida não é diferente, irmãos. Às vezes a gente passa lutas, dificuldades que parecem que não tem saída. Porque assim, eu creio que no capítulo 1, versículo 4, Neemias, ele deve ter falado, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? A Bíblia diz que ele lamentou. E muitas das vezes a gente fala assim, você não deve lamentar. E eu fui procurar o que significa lamentar. Lamentar é quando você não aceita uma situação. É quando você quer mudança daquilo. Existe uma diferença entre murmurar e lamentar. Murmurar é quando você não vê Deus na sua situação. E lamentar é quando você não aceita aquela situação, mas você crê que Deus é capaz de transformar ela. E foi assim, debaixo dessa palavra, em cima dessa palavra, né, que Neemias começou a colocar o seu plano em ação. Né? E ele orou muito. Ele até pediu para que o Deus de Moisés viesse ser com ele. Né? Ele citou até a situação de Moisés. E ele continuou orando. Se você ler a palavra de Deus, do capítulo 5 até o 11, é uma oração de Neemias. E no capítulo 11, ele ora pedindo a Deus que Deus venha estar atentos com os ouvidos à oração dele. Porque naquele momento ele estava orando porque ele ia diante do rei, pedir a permissão para o rei, para ele estar indo até a cidade de Jerusalém, né? Fazer o que o nosso Deus havia enviado a ele a fazer. Né? E ele orou. E no capítulo 2, a palavra de Deus diz que ele foi até o rei. Né? E ao chegar diante do rei, o rei percebeu que ele estava triste. Né? E o rei perguntou para ele, no capítulo 2, versículo 2. O rei me disse, por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração, porque o rei conhecia Neemias. Assim como o meu Deus me conhece, o teu Deus te conhece. Amém? E ele sabia que Neemias não estava doente, mas que aquela tristeza estava vindo do coração de Neemias. E Neemias naquela hora ele temeu, porque ele sabia que o rei ia perguntar por que ele estava triste, né? E o rei perguntou por que ele estava triste. E a palavra diz que ele temeu. Mas ele temeu, mas ele confiou, porque ele já havia orado a Deus, para Deus preparar aquele momento, aquela conversa entre ele e o rei. E ele falou para o rei que os muros os muros haviam sido derribados e as portas queimadas,
na cidade na qual os pais haviam sido sepultados, né? E o rei pergunta para ele, e o que me pedes agora? E ele falou, no capítulo 5 ele disse, e disse ao rei, se é do agrado do rei, se eu, o teu servo, achar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Irmãos, Neemias, ele foi sabendo que ele, em primeiro lugar, sabia quem estava enviando ele na presença do rei, e ele sabia também quem era ele na presença do rei, né? Assim como eu e você, como eu já falei, nós temos que saber quem somos diante da presença de Deus. Nós temos ouvido várias palavras de edificação, palavras que vêm nos confortando, palavras que vêm nos dando ânimo, né, nos dando esperança, porque, irmãos, nesse momento a única coisa que a gente não pode perder é a nossa esperança em Deus, é a nossa fé. Se nós pararmos um tempo, é para nós orar, para nós jejuar, é para nós analisarmos a situação e seguir em frente, né? E a palavra de Deus diz que o rei deu a permissão para Neemias, para ele estar indo a Jerusalém. Não só deu, como o rei, ele enviou um exército com ele, pessoas, né, para estar indo com ele. E a palavra de Deus diz que, chegando lá, ele foi à noite, ele esperou anoitecer, e ele foi olhar as situações dos muros, né, as situações da cidade, na verdade, como estavam. Né? E ele falou que estava muito crítico, que tinha lugares que nem o próprio animal no qual ele estava montado não conseguia passar. Então, assim, irmãos, trazendo para a nossa vida, quem não tem passado situações difíceis? E quando a pastora, né, pediu para nós estarmos trazendo essa palavra, Deus me levou a lembrar de algo que eu e meu esposo nós passamos. É algo particular, mas eu quero dividir com vocês, para fortalecer a tua fé. E em setembro do ano passado, 2019, eu saí do serviço, né? E o William também, a empresa dele ia sair aqui do Itaim Paulista e ia para Guarulhos. E eles deram a opção do funcionário ir junto ou quisesse ficar, né? Eles iam mandar embora. E ele falou, Vi, e agora? Aí eu falei, vamos orar a Deus. Né? E a gente começou a colocar algumas coisas que eram prioridades para nós, mas nós ia estar ausente, né, da casa do pai, de algumas coisas. E nós optamos por ele sair, porque ele tinha um plano, né, e ele precisava de um tempo em casa, né, que era trocar a letra da habilitação dele. E nós oramos a Deus e resolvemos, né, que ele viesse sair. E ele saiu. E como fala aqui na palavra de Deus, teve algumas pessoas que, quando ficaram sabendo que Neemias estava sendo enviado a Jerusalém, falaram, duvidaram, né? Falaram assim, mas para que ele está vindo? Né, os opositores, né? Pessoas contra, né, o que Neemias foi chamado para fazer. E até mesmo, né, quando a gente comentou com algumas pessoas, falaram assim, mas vocês acham que tá certo, que é o momento, a Verinha já tá desempregada. Aí ele falou, Vi, Deus está no controle. E ali ele saiu do serviço, né, nós ficamos esse tempo parado, mas nunca deixamos de adorar a Deus, nunca deixamos de ir na igreja por falta, né, de combustível, porque a gente depende, que a gente mora longe. E resumindo, ele trocou a habilitação dele. E quando foi em dezembro, nossa igreja nos colocou para fazer o projeto de vida, nós fizemos tudo. E quando foi dia 1º de janeiro, o Espírito Santo falou para mim assim, filha, você fez o projeto de vida porque os seus pastores incumbiram de você de fazer. Mas qual é o seu projeto de vida para a sua casa? A sua casa tem alguns muros derrubados. Né? Afinal, estavam nós dois desempregados. E eu falei, Deus,
E eu peguei um papel e uma caneta e comecei a marcar, a anotar. E o Espírito Santo falou assim pra mim assim, escreve aí, até o final de março, os 2 de carteira assinada, trabalhando. Falei, meu Deus, é daqui a 2 meses praticamente, Senhor. Ele falou, é isso mesmo. E eu falei, Deus, deixa eu falar uma coisa pra você. O rei perguntou pra Neemias quanto tempo ele ia demorar para reerguer os muros de Jerusalém. O nosso Deus é um Deus de prazo. Quando ele colocar algo no seu coração, colocar um prazo, creia, ele vai fazer. Amém? E eu falei, amém, Senhor. No começo de fevereiro, acho que dia 1º de fevereiro, eu recebi uma ligação, né, de uma abençoada perguntando se eu estava procurando serviço. Eu falei, sim. Ela falou, tem como você trazer os seus documentos aqui, no serviço no qual ela trabalha? Eu falei, meu Deus. Aí Deus falou, lembra da data? Eu falei, amém. Levei. E eu falei, Deus, mas essa honra é do meu esposo. Ele é o sacerdote da casa. Né? E quando chegou metade de março, no mês de março ele já recebeu. Desde fevereiro ele recebeu uma proposta. E na metade de março começou toda essa pandemia. E eu falei, Deus, como disse Neemias, atenta os meus ouvidos às minhas orações. Eu falei, Deus, o Senhor me prometeu até o final de março. E na penúltima semana, ligaram para ele do escritório de uma empresa, para ele estar levando os documentos, a empresa na qual ele queria entrar, né? Na mesma empresa aqui perto de casa. Ele levou os documentos e a menina falou assim, ó, seu exame está agendado para segunda-feira. Isso foi na sexta de manhã. Ela falou assim, mas na segunda, agora sexta-feira à tarde, liga para você confirmar. Aí ele ligou e a moça do laboratório falou assim, devido a essa pandemia, a partir de segunda-feira, a ordem é que tudo esteja fechado. Então a gente não vai estar aberto. E eu falei, Deus, e agora? Aí Deus falou assim, a minha palavra não volta vazia. E ele foi, aí pediram outro exame. E a gente conseguiu um laboratório aqui perto, ele conseguiu fazer. E o RH ligou e falou assim, a gente não vai precisar dos outros exames, porque o laboratório continua fechado. E com esse exame que você conseguiu fazer, nós vamos te pegar. Irmãos, o que é que eu venho trazer pra você? Deus não é devedor de nada a ninguém. E eu tô falando pra vocês por cima, mas foram dias de luta, foram dias de choro, né? Muitos, nossas famílias, né? A minha, do meu esposo, nossos amigos, perguntavam, e aí, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Nós não. Por quê? Porque nós confiávamos, né? E pra glória de Deus, segunda-feira ele começa, dia 4 de maio. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre sim. Mas deixa eu falar algo pra vocês. Em meio a tudo isso, nós tínhamos umas falhas com Deus. Eu vou ser bem clara com você. Eu não vim aqui pra pregar sobre dízimo e oferta. Eu não vim. Mas eu vim falar de fidelidade. Né? Eu estava falando com a pastora e Deus, ele é fiel comigo e você, pronto e acabou. Mas a fidelidade dele depende da minha e da sua. Sabe por quê? Se você vê todas as orações, ele falava que nós venhamos guardar os teus mandamentos. Então nós temos que saber o que é mandamento de Deus na nossa vida. E nós tínhamos algumas falhas, né? Porque se o seu dízimo é R$120 e você dá 115, não é 100%. Você não está sendo 100%. Né? Então, assim, nós tínhamos alguma falha, né? Vocês devem estar entendendo o que eu estou falando. Então, assim, e a partir do dia 1º de janeiro, então vocês não eram fiéis? Era. Só que, às vezes, a gente olhava as contas, olhava aluguel, olhava carro para pagar, e a gente dava prioridade para algumas coisas, né? E não é isso que Deus quer de mim, de você. E deixa eu falar algo para vocês. Situações difíceis vêm para nos aproximar de Deus. Situações difíceis vêm para nós se revelar para Deus quem nós somos diante dessa adversidade. E eu falei para Deus, Deus, a partir de hoje, pode acabar o que for dentro de casa, nós vamos ser fiel, né? E é isso.
Eu queria deixar essa palavra e esse testemunho para vocês, porque talvez, mulher, dentro da tua casa tá o teu marido desempregado, assim como nós dois estávamos. Mas o mesmo Deus que foi comigo e o William e não nos desamparou em momento nenhum, não nos deixou faltar nada, Ele vai ser na tua casa, Ele vai ser com a tua família. Amém? Nós temos um Deus fiel, né? A palavra de Deus diz aquilo que a pastora vive falando. Nossa, isso eu falava muito, que a bênção de Deus é quem enriquece e junto com ela, ela não causa dor. Então não duvide, é a bênção do Senhor que vai te enriquecer. Não só em dinheiro, é em todas as áreas da tua vida. Se está faltando paz na tua casa, que você venha receber essa paz. Se você está esperando refrigério, que você receba refrigério. Né? Se o desespero tem tomado conta, a ansiedade, a depressão, não deixe, minha amada, não deixe, meu irmão. Confie que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais daquilo do que eu e você pensamos ou podemos imaginar. Amém? A Bíblia diz que tudo que eu e você pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. Então guarde essa palavra no seu coração. Amém? Não olhe a sua situação agora, porque se eu tivesse olhado, nós tivéssemos olhado os dois desempregados, eu acredito que na cabeça do meu esposo, meu Deus, ele era o provedor da casa, né? E ele veio naquela situação, né? Irmão, mas Deus fez coisas lindas, Deus abriu porta nessa época de pandemia. Teve dias de março que nem tinha começado a pandemia, ele não trabalhava. Essa pandemia inteira ele está trabalhando, porque Deus é fiel. Amém? E nós gostaríamos agora de orar por você e pedir que essa confiança que nós tivemos até os dias de hoje, né? Porque talvez hoje seja fácil falar para mim que Deus supriu as minhas necessidades. Mas há 2 meses atrás, e eu continuava com a mesma fé. Quem me conhece, quem nos conhece, sabe que a gente nunca desanimou, nunca reclamamos. Amém? E nós gostaríamos de orar para que Deus, o Deus da provisão, o Deus provedor, venha ser com vocês nessa noite. Amém? Amém. Palavra linda, palavra de fidelidade, graças a Deus. Minha família está de pé e eu creio que a sua também vai estar. E agora nós vamos estar orando pelas nossas vidas, pela a graça que Deus tem nos dado para estar todos os dias juntos. Amém? Fechar nossos olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Eterno de Glória, muito obrigado, Senhor, por ter usado a vida da minha esposa para trazer essa palavra rema aos nossos corações, Pai. Queremos agradecer pela família quadrangular, Pai, pela vida dos nossos pastores, Pai, pela sua família, por cada membro da igreja, Pai querido. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha restaurando os corações. Pai, o Senhor venha colocando a sua paz nas famílias, Pai. Que o Senhor, Pai, venha derramando do alto dos céus, Pai, a fidelidade em cada coração, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Desta mesma maneira, Pai, eu peço, Pai, pela vida do filho da Verônica, o Vinícius, Pai, que está passando por uma dificuldade, Senhor Jesus, mas eu sei que o Senhor já acampou os seus anjos, Pai, ao redor daquele leito, Pai. O Senhor já colocou, Pai, anjos, Pai, ao redor daquela família, Pai. Ergue, Pai, os muros, Pai, daquele lar, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, dê paz para a Verônica, para o Nilton, Pai, para o Vinícius, Pai. Restaura os tendões, Pai. Restaura os nervos, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, nós vamos contemplar, Pai, a vitória sobre a vida do Vinícius, Pai, e engrandecer o Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro a vitória sobre aquela família, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos e amados irmãos, não esquecendo que dia 10 daremos início a uma grande campanha na nossa igreja do Evangelho Quadrangular de Vila Holanda. Pais, mãe e filhos, que horas, grande campanha, em nome do Senhor Jesus, grandes famílias serão restauradas, que a graça do Senhor Jesus possa abençoar a nossa campanha e grandemente possa usar a vida do nosso pastor e da nossa pastora. Em nome de Jesus, não deixe de curtir
Não deixa de se inscrever na nossa página, nos cultos online. Envie para as pessoas que necessitam de escutar a palavra do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Amanhã nosso culto às 18 horas. Não percam. Que Deus abençoe vocês. Como meu esposo falou, domingo que dia 10, né? A campanha abençoada sobre as nossas vidas. E que o Deus de Israel te guarde e te proteja. E derrame sobre a sua vida, sobre a sua casa, aquilo que você mais pede, você mais precisa nesse momento. Amém? Que Deus abençoe vocês.